Quando eu soube que teria esse culto dirigido pelo Refúgio, o Senhor ele confrontava muito ao meu coração para a gente falar desse encontro de gerações, né? E falar o quanto isso pode ser bom, porque o Refúgio ele não é só um grupo de jovens. E o que a gente recebe no Refúgio, a gente tem martelado na cabeça deles. Eu falo, eu e o Robson, que lideramos meu esposo, a gente pega no pé para eles colocarem em prática aquilo que eles recebem. E colocar em prática aquilo que eles recebem é compartilhar isso com vocês, é levar isso para os pais, é levar isso para os amigos, é levar isso para as pessoas de outras idades. E hoje, nessa manhã, nós vamos falar sobre legado. E quando a gente ouve falar sobre legado, a gente pensa logo em herança. Mas o significado de legado, no dicionário, é o que é transmitido a outrem que vem a seguir. Um dos significados. Mas eu quero trazer o legado hoje como uma marca para o futuro. Uma contribuição para as próximas gerações. A gente vai falar da importância disso, de contribuir com a geração que vai vir. E quando a gente fala de contribuir com a geração, a gente sempre pensa nos mais velhos contribuindo para o futuro dos jovens. Mas os jovens têm muito a contribuir com o futuro das pessoas que já estão aqui, dos que são mais velhos. Quando a minha mãe contou para mim, né, da história da compra da nossa casa, ela trabalhou muitos anos numa empresa e como vendedora no Brás. E a rescisão dela, ela ficou grávida de mim e ela precisava sair daquele trabalho. E o chefe dela pagou a rescisão dela na compra da nossa casa. Ele falou assim, olha, Graça, eu não vou te dar esse dinheiro, porque eu conheço o seu esposo, e eu sei que vocês vão gastar esse dinheiro. Eu vou com você em um lugar que eu ouvi falar, e eu vou comprar para você uma casa. E quando ela contava a história disso, ela contava com uma alegria, porque ela falava assim, Ju, quando eu entrei lá, que eu vi, eu falei assim, é aqui que eu vou construir a minha casa, é aqui aonde eu vou construir um lugar que eu vou deixar para os meus filhos. E é tão precioso isso, porque ela sempre falava que era um lugar em que ela ia deixar, e ela falava disso com um prazer tão grande. E hoje nós não temos mais ela, mas eu tenho o meu lugar, e o meu irmão tem o lugar dele. Foi deixado, isso foi algo deixado por nós. Isso é legado. Que legado você pretende deixar para as futuras gerações? Que legado você pretende deixar? É um legado pobre ou é um legado rico? É um legado bom ou é um legado ruim? É um legado de bênçãos ou é um legado de maldição? Qual o legado que você pretende deixar? E quando a gente fala de deixar, não é para pensar quando você morrer, porque você morreu, amado. Morreu, já era, acabou. Você deixa isso em vida para a pessoa. E é bênção ou é maldição que você quer deixar? Pergunta para a pessoa do seu lado. Fala, é bênção ou é maldição? É bom ou é ruim? Embora legado e herança sejam sinônimos no dicionário, há uma diferença. Herança são bens, são coisas naturais deixadas. Legado, ele trata de princípios, ele trata de valores, ele trata de referencial, de exemplo de vida. Isso é legado. Herança se acaba. Se nós não cuidarmos da nossa casa, a gente sabe que vai danificar. Se a gente ganha de herança um carro, a gente sabe que com o tempo ele não tem valor de mercado. Mas o legado, ele é algo que permanece com você, é algo que você recebe e permanece com você a sua vida inteira. Essa é a importância. Então, hoje, você vai para sua casa sabendo o quão é importante o legado que você vai deixar para as futuras gerações. A palavra do Senhor, em 1 Samuel 3,19, diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Samuel, ele
se você vê na história de Samuel, ele não abriu mão de aprender, de andar com retidão todos os dias da sua vida. E estudando sobre a vida dele uma vez, eu vi que ele tinha de tudo para não receber aquele legado de bênção. Porque ele foi levado pela sua mãe para ser criado por um homem em que os seus filhos eram totalmente desajustados. Então, ele podia ter muita referência do que não ia ser bom para ele. E aquilo poderia influir, e poderia interferir, na verdade, no que ele estava colocando sobre a vida dele. Estava ensinando, estava instruindo. Mas não, em momento nenhum ele se deixou corromper por isso. E às vezes é assim, às vezes a gente vai ter influências boas, às vezes a gente vai ter influências ruins. A opção do que você vai carregar para a sua vida é só sua. Fala para o seu irmão que está do teu lado, fala, opção do que você vai carregar para a sua vida é só sua. Amém? Em Mateus, capítulo 7, o versículo 24 e o versículo 25 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? O nosso fundamento, ele precisa estar em Cristo, que é forte, que é inabalável. Não foi isso que nós cantamos? Eu vou construir a minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Eu não vou ser abalado. Eu tive muitas influências na minha vida. Muitas influências, boas e ruins. Mas eu tive muitas influências ruins. De amigos, de muitas vezes de familiares, de pessoas que me cercavam. E não foi isso que definiu aquilo que Deus queria para a minha vida. E por mais que tivessem muitas influências ruins, meu pai era alcoólatra, eu cresci num lar totalmente desajustado, porque era muito espírito de confusão, era muita confusão. Para você ter uma ideia, era correria na rua com faca, era polícia na porta, era daí para mais. E, independente da quantidade de influência ruim que tenha tido na tua vida, não foi tudo ruim. Tiveram coisas muito boas, que superaram todas essas. Mas Deus sempre coloca pessoas na sua vida, no decorrer da sua vida, para serem boas influências. E elas não precisam, às vezes, estar na sua família. Às vezes, elas estão. Mas, às vezes, Deus coloca pessoas. E Deus colocou uma tia minha na minha vida, quando criança. Meu irmão nem tinha nascido ainda, eu e meu irmão temos uns 10 anos de diferença. E, desde muito pequena, a minha tia era a Neide. Ela levava os sobrinhos para a igreja com ela. Minha tia, ela fazia cultos na garagem da casa dela. E isso foi muito bom, isso foi muito precioso, porque eu aprendi muito nesse tempo com ela. E ela falava assim, Ju, é assim que se ora. Ju, vai ter culto na garagem, você vai. E ela fazia aqueles cultos na garagem de casa. Antigamente tinha muito isso, né, dos cultos nos lares. E hoje nós ainda tem um ministério da igreja que, inclusive, é disso, especificamente. E Deus sempre trazia pessoas para falar. Haverá bom futuro. Amém? Independente de qual é o legado que te foi deixado, de maldição, eu vim hoje aqui, nesta manhã, para te dizer que haverá bom futuro. Amém? Eu acho que esse também foi pouco. Vai haver bom futuro para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. E é o que a palavra diz, se você ouvir, praticar, agir como uma pessoa prudente, que construiu a tua casa sobre a rocha. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir a tormenta que vier. Não vai abalar você. Amém? Nós não seremos abalados. Você não vai cair.
Portanto, a importância hoje de eu falar para você, seja influente. A gente vive numa geração de influencers, né? Virou até profissão agora, né? Ser influencer. E eu não estou falando de redes sociais, eu não estou falando dessa parte. Mas seja influente. Seja diferença na vida das pessoas. A sua palavra, o seu toque, a sua direção para uma pessoa vai fazer diferença na vida dela. Às vezes nós ficamos presos nessa questão do que nós recebemos na autopromoção. O que eu recebi é para mim. E aí eu vou usar o talento que Deus me deu para arrasar e fazer muito sucesso. E as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que incrível. E eu lembrei da palavra Davi, do eu sou bom. Porque às vezes a gente confunde, né, as coisas, a gente usa tudo para mérito nosso. E não é para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso. É para compartilhar o que você recebe. Fala, olha, você vai chegar às vezes na sua casa, vai estar acontecendo alguma coisa e Deus vai usar você para falar assim, olha, então, eu recebi uma palavra hoje que falava sobre eu ser influência na sua vida. Então, peraí, que eu vou te falar uma coisa. Você não vai ser abalado. Peraí, eu vou te ensinar qual é o caminho. É sobre isso, é esse poder de influência. É poder de causar impacto na vida do outro. Não é de causar só uma diferencinha, é de causar um impacto mesmo. Falar assim, não, eu vou mudar, peraí. Eu vou te trazer uma palavra que vai sacudir as suas estruturas. Eu vivi isso no congresso. Falei para a Ju, esse congresso foi diferente para mim. Porque eu vim aberta para uma coisa diferente. Eu não vim para fazer parte. Porque nós, né, oficiais, a gente tem escala, que tem ministérios e tal, a gente vem, às vezes, porque a gente sabe que a gente tem a obrigação de vir, né? Às vezes vem nesse piloto automático. Eu falei, Senhor, eu vou, porque eu quero receber. Eu tenho que ministrar já logo no primeiro dia o louvor, mas assim, eu quero receber o que o Senhor tem para mim. Então, e eu chorei do primeiro ao último dia, assim, pá! E foi palavra do Senhor atrás de palavra. E é isso, é sair impactado. Mas não vai ficar só comigo. É passar para os outros. É falar assim, olha, ontem estava fazendo a unha de uma cliente, a última cliente do dia, e eu falei, você não vai sair daqui desse jeito. Para de ficar carregando peso que não é seu. Vamos liberar esses pesos. Sabe por quê? Porque a gente recebeu uma palavra de que você não está sozinha, de que o negócio vai mudar. Então, muda essa situação. É isso. É compartilhar o que você recebe. Você não precisa ser presbítero para compartilhar o que você recebe. Você não precisa ter cargo. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser líder de nada. Compartilhe o que você recebe. Às vezes, compartilhando o que você recebe, Deus já começa a trabalhar em coisas na sua vida que você nem imaginava. Amém? Compartilhe, influencie. Deus nos capacita a ajudar pessoas, sejam elas da sua geração ou não. Amém? Não acha que você, jovem, não é capaz de virar para uma irmã que está sentada na igreja e que você vê com um semblante meio cabisbaixo e falar assim, irmã, glória a Deus, Deus vai abençoar a sua vida, não fica desse jeito, Deus tem uma palavra para você, Deus vai te capacitar a falar com as pessoas. Deus vai te capacitar, às vezes, chegar na tua casa e ver que o clima está meio estranho e falar assim, opa, peraí, gente, vamos fazer um negócio? Vamos orar? Tem um negócio chamado oração. Dá a mão aqui, todo mundo. Vamos orar. A gente fez isso em casa na quinta-feira. A gente saiu aqui da igreja e a gente tem passado algumas situações, né, na nossa família, assim, de enfermidades, financeira e tal. E a gente falou assim, não dá para ficar mais desse jeito. A gente saiu do culto com essa palavra. E sabe o que a gente vai fazer? Vai se reunir na sala agora, vai dar a mão todo mundo e vamos orar. É isso. É passar isso para os nossos filhos. É passar isso para quem está perto da gente. Amém? Isso é legado. Seja a sua década, a sua geração, qual for. Né? Quando estava fazendo essa palavra, eu falei, meu Deus, tem geração Y, X, Z, Alfa. Daqui a pouco tem a Beta, Gama. Né? São muitas gerações, meu Deus. E uma vez eu falando com uma menina, ela falou assim, não tinha nada a ver, isso nem é da sua geração, sabe? Isso é muito não sei o que lá, millennium, sei lá o que é. Eu falei, meu Deus! Independente disso, eu falei, que mania, né, que a gente tem de limitar, nomear as coisas. Independente disso, o poder de Deus, ele transcende gerações. Amém? E isso é maravilhoso.
Você precisa se levantar como voz profética nesse tempo. Chega de ficar vindo para a igreja receber palavra e não pôr em prática na sua vida. As pessoas, elas têm que ver o que você recebe. Elas têm que ver o que você recebe e elas têm que desejar viver. Falar, não, você tem alguma coisa que eu quero andar com você. O que é que você faz de manhã? Qual é o skincare? Né, Ana? Qual é o skincare? É jejum e oração, é Bíblia, é palavra, é alimentar, é isso. É isso que você tem que levar. Eu falei para o Refúgio uma vez, a gente ministrou isso, sobre ser voz de Deus nessa geração. E é um peso enorme. Porque para ser a voz de Deus nessa geração, você precisa ser exemplo. E é tempo de nós nos levantarmos como voz profética. A palavra do Senhor em Mateus 7, o versículo 28 e 29 diz: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Eles ficavam lá sedentos, e aonde ele ia, eles iam atrás, porque falavam assim, meu Deus, é muito louco escutar o que esse cara fala. Eles não tinham, às vezes, a dimensão da grandiosidade de quem ele era. Mas eles tinham prazer em ouvir o que ele tinha para ensinar, o que ele tinha para deixar como legado para aquelas pessoas. E a gente tem que ter prazer em estar. Eu fico muito feliz com o Refúgio, muito feliz porque a gente vê o prazer deles em estar nas coisas, em participar. E a gente tem que estar assim, que nem eu e muitas mulheres estávamos no congresso, sedentos pela palavra. Sedentos por aquilo que Deus tem para falar. Mas não só para armazenar dentro de nós e guardar aquilo e aquilo ficar lá. É para passar para as pessoas. É para chegar na sua casa e você ver que teu filho está distraído no culto e falar, você prestou atenção no que foi falado no culto? Você vai deixar de viver porque você não estava prestando atenção? Cutucando o dedo, sei lá, fazendo o quê? Não é verdade? Ou, às vezes, você percebe que tem um adulto distraído no culto. E aí você vê que o adulto está passando situações em que a palavra está sendo falada sobre o que ele precisa. E aí você falou, cabeça, você não está prestando atenção no culto? Não é? José. E a palavra, eu vi uma frase uma vez, e ela nem é nesse contexto, mas eu trouxe assim. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Às vezes você vai falar e não vai adiantar nada. Mas quando a pessoa vê que você é exemplo do que você está falando, querido, aí não vai ter para ninguém. Eu tive bons exemplos na minha juventude. E um deles me lidera hoje. Um dos dois, né, me lideram hoje, que é o bispo e a bispa. Eles me lideraram quando jovem, na Renascer. E eu nem comentei isso com eles. Acho que eu nunca comentei isso. Mas uma vez eu estava numa reunião do PA, que era o grupo de jovens, que era o Projeto Amar. E o bispo começou a reunião e chamou uma pessoa para pregar, um dos jovens para pregar. E quando aquele jovem terminou de pregar, ele terminou, nós oramos, foi maravilhoso o que Deus falou e tal. E ele falou assim, olha, se preparem. Isso para toda a turma que estava lá, né? Olha, se preparem, porque os próximos podem ser vocês, né, Marcelo? Aí... Oh, aleluia, a gente pega no pé dele, é assim. E porque a gente ama, né? Aí a gente faz isso. Aí o bispo falou assim, se preparem, porque o próximo pode ser você. Eu não falei para ninguém, mas naquele dia eu saí da reunião determinada a fazer a minha palavra. Porque eu falei, eu não vou ser pega de surpresa, eu vou fazer a minha palavra. Eu vou fazer, e foi a primeira vez que eu fiz uma palavra na minha vida. Eu não lembro qual era o tema. Eu devo ter ela anotada lá nas coisas. Eu lembro que eram 3 palavras. E o tema, né? E eu fiz a minha palavra. E eu ia toda vez para a reunião do Projeto Amar com a minha palavra dentro da minha Bíblia. E eu ia, porque eu falei assim, vai chegar o dia, aí ele vai falar, e eu vou falar assim, vai ser isso, isso, isso. Entendeu? Não vou ser pega de surpresa. E uns meses depois, eles não nos lideravam mais, e eu falei assim, meu Deus, é a minha palavra.
Porque agora mudou a liderança, aí eu acho que eu vou lá nela, eu vou lá e eu vou lembrar. Eu falo assim, olha, então, tinha um negócio. Porque o desejo de compartilhar daquilo que eu recebi era imenso. E passaram-se anos, e eu não preguei palavra nenhuma. Mas chegou esse tempo, glória a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E é o que eu falei, palavras elas ensinam, mas exemplos eles arrastam a gente. Não adianta você querer que o seu filho venha para a igreja, sendo que você é a primeira pessoa a falar mal dela. Né? Não adianta, não adianta. Ju, fala com ele. Mas assim, você é a primeira pessoa que não dá exemplo, irmão. Não adianta você falar, come, olha, come isso aqui, porque isso aqui é cheio de nutrientes que você precisa, tá? E é ótimo para você, só que o gosto é pior que óleo de fígado de bacalhau. A pessoa vai comer? Não vai comer. Quem é da geração que tomava óleo de fígado de bacalhau, amém? Gente, é ruim, tá? Vovó tinha uma receita, eu vou passar para vocês. Era óleo de fígado de bacalhau, ovo de pata, mentruz. E tinha um outro negócio lá, era horrível. É ruim demais, mas a gente tinha que tomar. Né? Não adianta a gente insistir em coisas que a gente não dá exemplo. Você quer que seu filho coma o legume? Come o legume, irmão. Fala para ele que é bom. Estou comendo, sente a importância de que é. Quando a gente está na escola, às vezes, a gente tem muita dificuldade quando é ensinado alguma coisa. Às vezes até na igreja. Quando alguma coisa é ensinada para você, às vezes não entra na sua cabeça da forma que a pessoa está falando. Mas quando você levanta a sua mão e fala assim, você me dá um exemplo? Na hora que dá o exemplo, parece que faz assim. Não é? Esclarece a gente. Olha a importância, dar exemplo funciona. Que exemplo você tem dado? Fala para mim. Que exemplo você tem dado? Que exemplo nós temos dado? A gente tem que se atentar a isso. Porque a gente cobra resultados, mas a gente não olha para o que a gente está fazendo. E isso independe de pais e filhos. Isso é na amizade. Você cobra que os seus amigos te deem atenção, mas você tem dado atenção aos seus amigos? Né? Você quer que as pessoas sejam responsáveis e tenham compromissos, mas você tem compromisso com as suas coisas? A gente sabe que inconvenientes acontecem, né? A gente sabe. Mas, que exemplo nós temos dado? Você pode se garantir nos seus exemplos aí, irmãos? Vivemos rodeados de más influências. Mas se tornar um referencial de boas é o que vai fazer a diferença. Então, pare de influenciar pessoas com as coisas que não prestam. Amém? Não acha que porque você é crente, porque você vem para a igreja todo domingo, que você não influencia as pessoas com as coisas que você fala, porque você influencia. Amém? Então, vigie muito quanto a isso. Um exemplo grande disso é discutir em rede social. Hoje, meu Deus do céu, você não gosta de alguma coisa, primeira coisa que você vai é na rede social postar uma frase de efeito sobre o que aconteceu. Porque a pessoa vai ler e ela vai saber que foi para ela. Não é assim que a gente faz? É assim. Aí eu coloquei até aqui, porque hoje é engraçado que na internet nós somos peritos em tudo. Política, sexualidade, sociedade, aparência. Nossa, a gente tem um gás, né, nas redes, mas se a gente usasse o dom militante que a gente tem para lutar pelo reino, né? Não é? Se você usasse o tanto que você milita lá na sua rede social para falar de Jesus. Eu perdi, né, uma quantidade assim considerável de peso na minha vida, né, que eu adquiri depois da última gestação. E eu comecei a fazer um perfil de rede social voltado para isso. E durante um tempo, foi legal. Mas, durante um tempo, na minha vida, não fazia sentido eu ficar pintando que eu era aquela pessoa. Né? E eu parei. E não me arrependo. Parei. Eu estava ficando louca, né, irmãos, para falar a verdade. Bebi água e contava quantas calorias o copo tinha. Eu estava assim. Aí, a minha vida espiritual mudou muito. E coisas que eu estava querendo viver não condiziam com o que eu estava postando.
E aí eu comecei a mudar esse perfil e comecei a postar coisas que condizem com o meu perfil hoje. Não é mais louvor, é mais palavra, é mais não sei o quê. E a pessoa virou para mim e falou assim: nossa, sua rede social tá chata de um jeito que, meu Deus. Eu falei, ué, mas a rede social é de quem? É minha, né? Meu Deus. E eu falei assim, meu Deus, sabe, se você usasse toda essa força que você tem para lutar sobre outras causas, ia ser tão mais influente, ia fazer tanta diferença. E, às vezes, é isso. A gente tem que usar esse desejo de esbravejar os problemas da sociedade nas redes sociais para falar do amor de Deus, vai alcançar pessoas. Quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, Ju, aquela música, nossa, aquela palavra, aquele trecho do culto que você postou, meu Deus, faça mais isso, usa o que Deus te deu para aquela que é a obra do Senhor. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará. Tem uma outra versão que fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se esquecer, ele vai levar isso. Ensina em amor. Fala do que você aprendeu. Não é impor. Porque, às vezes, a gente, como pais, a gente tem disso, a gente impõe, às vezes. Mas, às vezes, não é impor, é ser exemplo. Não é sobre isso hoje. É sobre ser exemplo. Ele vai ver que você faz e ele vai ter prazer de fazer. Mãe, um dia eu posso fazer isso? O Renan tem muito disso. De me ver cozinhar. Ele fala assim, mãe, hoje eu posso fazer? E aí ele já até estufa os ombros. Hoje eu posso fazer, porque o meu almoço vai ficar maravilhoso. É ver que você faz. E é querer repetir o que você faz. Correção também é importante, eu até coloquei aqui. Amém? Correção, ela é importante, sim. Mas você tem tratado as coisas com um amor devido? Porque o Senhor falou para o quê? Ensinar. Ensinar em amor. Amém? Aleluia. Existe uma diferença distinta entre as gerações. Os que já viveram muitas coisas. E os que acham que sabem tudo, né? Que é os de agora. Não é? Eu esses dias estava falando um negócio com a Mai, e ela teimando comigo. E eu falando um negócio, ela teimando. Eu falei assim, aí eu fiz assim, filhinha, amor da minha vida, entenda que a mamãe está falando para você. Eu estou falando. Você entendeu? Ah, tá bom, eu entendi. Mas, né? Então, tem essa diferença distinta entre as gerações. Mas, independente da sua geração hoje aqui, você sempre tem algo a aprender ou a compartilhar com o outro. Então, não se esqueça disso. Se você existe e a outra pessoa também existe, ambos têm a contribuir com quem ainda vai chegar. Amém? A palavra do Senhor em Mateus 19:14 diz: então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Aleluia. Saiba valorizar os pequenos passos. Eu falo agora para a geração mais velha, saiba valorizar quem está começando agora. Calma. Eles estão começando, eles vão andar, eles vão cair. Eu fico impressionada com a Annalise, né? Que a Annalise já engatinha, gente. Né? Eles estão que nem a Annalise, eles estão engatinhando. Eles não viveram o que vocês viveram ainda. Tenha paciência com eles. Mas, também, lá em Tito 2:6 e 7, a palavra diz, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Saiba, jovens, valorizar também quem carrega mais maturidade que você. Amém? Quem tem mais calo no joelho, ó. Né? Porque hoje é muito raro. Teve uma reunião que a gente fez e falei assim, levanta a mão quem orou de joelhos essa semana. Nossa, só os cri-cri. Né? Saiba valorizar quem tem mais maturidade que você. Às vezes você pode até ter razão no que você está falando, mas escuta. Escuta e saiba responder com jeito. Amém? Fale, mas também saiba ouvir. Ame mais obedecer do que você ama ter razão. Amém?
Deus é Deus que se move e que gera de geração em geração. Esse é o nosso Deus. Quando estava fazendo essa palavra, eu pensei muito sobre Maria e Isabel. Está escrito lá em Lucas 1:39, eu não vou ler, para não me prolongar muito, porque eu falo pouco. E a história é incrível, porque as duas tiveram um encontro com o anjo. E lendo lá, você vai ver, é curto, acho que é do versículo 39 ao 45. E é lindo que se conta ali. Maria, ela quando soube que ela ia gerar, ela foi até Isabel. Quando Maria soube, ela foi até Isabel e ela falou assim, eu vou contar para ela, eu vou contextualizar nos dias de hoje, tá? Eu vou contar para ela o que me aconteceu, eu vou falar para ela. E eu vou lá. E não era um lugar perto, e ela era uma jovem. E ela foi procurar uma pessoa mais velha para compartilhar do que Deus tinha feito. E quando ela chegou e chamou lá, Isabel, o bebê no ventre dela, ele se revirou assim de um jeito que ele falou assim, meu Deus, mulher, o que você carrega é diferente. Bendita sois vós, porque o que vem aí é poderoso. E por mais incrível que essa história seja, independente das diferenças entre elas, eu coloquei aqui Maria mais nova, adolescente, virgem, vigorosa, sem tantas experiências. Isabel era mais velha, casada, estéril, madura, cheia de experiências de vida. Independente das diferenças entre elas, as duas estavam gerando diante do que era improvável. Isabel era estéril, Maria era virgem, mas as duas estavam gerando promessas. Uma gerava o que ia anunciar a vida. E a outra gerava a própria vida. E olha como Deus faz as coisas. Olha isso, que incrível. E elas compartilharam das suas experiências por meses. A Bíblia fala que elas compartilharam das experiências dela por 3 meses. Já pensou você ir na casa de uma pessoa, assim, eu vivi algo muito louco com o Espírito Santo. Aí falou assim, eu vivi algo muito louco com o Espírito Santo também. E aí ficou aquela tricotagem, porque a mulher fala pouco. Aí, elas ficaram falando por 3 meses. 3 meses, a Bíblia fala. E foi incrível. E durante esse período, Maria cantava. E a Maria cantava um louvor que dizia assim. Ai, gente, será que eu consigo agora? Eu estou nervosa. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Ai, gente! Aleluia. A gente podia fazer essa, né, Rafa? Né, pastor David? Essa música é incrível. E essa canção ela é do Azap Borba, se eu não me engano. Isso. E eu acho que ela foi um legado da minha tia para mim. Porque minha tia ensinava esses louvores. Ela falou, olha, hoje nós vamos cantar este. Era voz e violão. E quando não tinha violão, era voz. E a gente incendiava aquela vizinhança e era tão gostoso. Isso foi um legado que me foi deixado. Amém? Eu passo horas lembrando esses louvores. Eu lembro dele, inclusive, na voz do pastor Ademar de Campos. Nossa, meu Deus, incrível. O seu legado vai mudar histórias, vai trazer vida. Precisa inspirar pessoas. Amém? Mas, para isso, a sua casa precisa estar em ordem. Amém? Como está a sua casa? Eu vi um exemplo uma vez de uma casa cheia de rachaduras. E eles iam e eles tampavam as rachaduras daquela casa, mas depois de meses aquelas rachaduras abriam de novo. E eles precisavam olhar os fundamentos da casa. Porque se tapava e continuava tendo, era que o problema não estava ali, o problema estava mais embaixo. Fundamentos comprometidos derrubam casas.
Você não pode construir nada sem saber se a estrutura aguenta. Amém? Como ser influente do que você não tem vivido, irmão? A gente quer ser voz de Deus nessa geração, mas se você não vive o que a voz te fala, irmão, não dá. Não bate. Amém? Para ser voz de Deus nessa geração, para deixar um legado, você precisa ver. Eu já estou acabando, tá? Você precisa ver como está a sua vida. Amém? Lembra? Mês de enxergar. Amém? Abra os seus olhos. É o que a gente cantou. Abra os meus olhos, Senhor, e me mostra o que eu preciso mudar. O que eu preciso fazer para ser um exemplo verdadeiro dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro do ministério, dentro da minha vida. Construir fundamentos sob o fundamento eterno. É isso. Deuteronômio 7:9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Amém? O apóstolo Paulo, para finalizar, ele deixou um legado incrível. E em 1 Coríntios 11:1 ele fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso. A gente tem que fazer a nossa parte e deixar exemplos. Legado é isso, é passar de geração em geração, de geração em geração, de geração sobre geração e geração além de geração. Não importa a geração, é passar, passa. Amém? E eu coloquei 2 hashtags aqui para finalizar a palavra. Uma diz, não sei na ordem que eu pus, bênção até 1000 gerações. E eu não vou fazer surpresa para o Rafa, não, mas não precisa tocar, Rafa. Tem um louvor do... Ele vai... Tem um louvor do... Como é que é o nome do cara do teclado lá que eu brinco que é você? O Gabriel Guedes. Isso. Que ele fala assim: que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família de teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. Amém? Aleluias! Fundamentados no fundamento. É isso.